Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, último Today da semana e estamos aqui para encerrar nossa semana conversando com mais uma pessoa, onde nós vamos conhecer mais uma história. Mais uma história, isso mesmo. Vou conversar hoje com a Ariane, né? A Ariane também é uma pessoa que tem tido grandes resultados. Vocês vão gostar muito da história da Ariane. E vamos falar sobre algumas questões aqui antes, né? Fazer aquela nossa introdução enquanto o pessoal vai entrando. Daqui a pouco eu dou bom dia pro pessoal. Mas quero falar para vocês sobre algo que é o coronavírus, mais uma vez, óbvio, né? Ontem eu achei interessante uma matéria depois que eu assisti ainda à noite, acabei ligando um pouquinho a televisão lá e vi que o consórcio, né, na verdade, de imprensa, que são vários canais de comunicação, eles estão acompanhando já como tem sido a evolução dessa pandemia, né, porque o Ministério da Saúde mudou muito as regras com relação à forma que eles fazem a avaliação e a disponibilização dos dados, né? E eu achei interessante, né, que agora os infectologistas, né, de universidades estão ajudando a fazer uma contabilidade diferente, que é muito mais justa e correta do que você ficar fazendo só avaliação diária, né, do número de casos e também de mortalidade. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo a contabilização diária, como já faziam, mas estão fazendo uma contabilização semanal. Como é que funciona isso? É muito simples, é você somar o número de casos que você teve em 7 dias, ou seja, de domingo a sábado, e dividir por 7. Somar o número de mortalidade de domingo a sábado e dividir por 7 também. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque aos finais de semana existem muito menos pessoas para fazer o processo de catalogar e divulgar os dados da mortalidade e do número de infectados e também de pessoas curadas, né? Então eles vão trabalhar agora dessa forma, apresentando as curvas, né, fazendo o cálculo semanal. Isso também é muito interessante porque aí você tem muitas condições, né, de ter uma compreensão diferente da doença, Então isso é muito legal. Como que funciona isso? Conforme você vai observando essas curvas, você vai tendo a possibilidade de fazer um paralelo com as 2 semanas anteriores também, com 14 dias anterior. E para que serve isso? Porque isso te dá um panorama muito melhor de avaliar se realmente aquele estado, né, tem conseguido fazer o controle da doença, se ela está numa curva descendente ou numa curva ascendente. Então, isso é muito importante, muito importante. E eu estava verificando algumas curvas de alguns estados. Por exemplo, você olha para o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro realmente ele tem tido uma curva descendente. É óbvio que agora eles começaram a flexibilização, então vai levar mais 2 semanas para que a gente possa começar a observar o que vai acontecer. Por quê? Leva-se 5 dias para que você comece então a disseminar o vírus depois que você o adquire. Nesses primeiros 5 dias é um período de incubação. Mais ou menos entre 12 a 14 dias você começa a apresentar os sintomas. Então você tem que pelo menos uma semana onde a pessoa vai estar incubando, e depois na outra semana quando ela começa a apresentar os sintomas e procura então os serviços de saúde. Então isso é muito importante e muito interessante que se faça dessa forma, porque como está começando a flexibilização, a gente vai conseguir realmente perceber se a flexibilização tem dado certo nesses estados ou não. Observando a curva de São Paulo, a gente verifica que a curva de São Paulo ela não teve uma queda. E aí é uma curva do estado todo. E a gente precisa considerar também o seguinte, né? A cidade de São Paulo é uma cidade enorme, que já equivale à população de alguns estados brasileiros. E nesse caso, São Paulo está diminuindo a cidade, mas o estado não. O estado está num platô, onde ele consegue manter o número de casos e o número de mortalidade. Então é importante fazer essa observação dessa forma para saber se a flexibilização não foi feita de uma maneira antecipada e eles tomarem uma decisão melhor, caso seja necessário, né, fazer um processo de restrição novamente. Isso é muito importante, muito importante. Então eu gostei muito dessa notícia, falando sobre isso.
Agora, uma outra notícia rapidinha para poder chamar a Ariane aqui para a gente conversar. Falando agora sobre a questão da vacina. O Brasil começa logo mais na terceira fase de testes de uma vacina, onde 9.000 pessoas precisam ser avaliadas. Eles vão testar. E por que essa fase final ela é muito importante? A fase final ela vai mostrar a eficácia realmente da vacina, mas também vai mostrar como que está o processo de produção de anticorpos pelas pessoas, para que seja determinado de quando em quando, né, a pessoa deve fazer o uso da vacina. Essa vacina ela tem eficácia para um ano, então todos os anos, assim como a vacina da gripe, tem que fazer o uso. Ela tem uma eficácia de 2 anos, então eles vão para a última fase agora do teste, para saber por quanto tempo que as pessoas ficam imunizadas ao coronavírus fazendo o uso da vacina. A expectativa é que entre o mês de janeiro e fevereiro comece um processo de vacinação no Brasil. Diz que a capacidade de produção pelo Butantan vai ser de 100 milhões de doses. E as primeiras pessoas a serem vacinadas serão os profissionais de saúde, depois as pessoas do grupo de risco, idosos e pessoas que são portadoras de doenças crônicas. Então, enquanto isso, nós vamos aí torcendo para que realmente essa vacina dê certo, tenha eficácia e a gente consiga realmente sair dessa pandemia. Porque como o Brasil ele é um continente, comparado com outros países, a única solução para nós vai ser justamente a vacinação. Por quê? Lockdown não adianta, isolamento não adianta, o povo não respeita, no Brasil é muito complicado. Nós vimos cenas que para mim são cenas quase assim de lembrar Holocausto, né? Aquele concentração de pessoas nos bares ali, e onde a gente sabe que aquilo pode levar um grau de mortalidade, elevar o grau de mortalidade de uma forma absurda. Então assim, a gente não respeita nada, então no Brasil, enquanto não tiver vacina, a gente não vai conseguir fazer o controle dessa doença, isso é um fato. Então nós precisamos realmente nos conscientizar, nos cuidar até que tenha vacina, para que a gente tenha a possibilidade de sair vivo ao final dessa pandemia. Bom, deixa eu chamar aqui a Ariane para poder conversar com ela. Vocês vão gostar muito de ouvir a história da Ariane. Achei a Ariane. Estamos aguardando. A Ariane já deve conseguir conectar. Colocou bom dia ali. Vamos ver. A Ariane está tentando conectar. Tomara que dê certo. Precisa muita conscientização da população mesmo, Larissa. Só que o brasileiro, a gente não é acostumado a respeitar regras, não, aqui no Brasil. Bom dia, Bom Ariane. dia! Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá perfeito, perfeito, perfeito. Eu tô com a cara inchada um pouquinho. E se Não, tiver algum barulho, é porque estão asfaltando a rua aqui em frente e tá uma barulheira terrível. sem Já essa hora. problema. Ó, lá nos Estados Unidos, a Sol diz assim, ó, fazem exame em mim e me acham um ET. Né? Meus anticorpos estão em 1280 e o normal é 60. Não pego nada de doença, mas meus anticorpos fazem doença em mim. Ou seja, ela tem doença autoimune, a Sol, uma amiga nossa dos Estados Unidos. Então, quer dizer, ela não vai morrer de corona, ela pode morrer de outra coisa. É o corona que vai se lascar se tentar entrar nela com esses anticorpos elevados desse jeito. Bom, vamos lá então, Ariane, para a gente contar um pouquinho da sua história, que eu acho fantástico. Né? Eu acho que a Ariane que eu comecei a conversar há alguns meses atrás não é a mesma Ariane que está conversando com as pessoas hoje. Na verdade, acho que a gente pode dizer assim, né, Ariane? Sim, com certeza. Nossa, muita coisa mudou. E ainda tem coisa para mudar, né? Mas Tem, eu muita também coisa já tenho. mudou. Muita coisa mudou e eu fico impressionada como eu tenho estado nesse período, né? Porque é propício para você ficar mal, de todas as formas, né? Fisicamente, emocionalmente.
E não tem sido assim, graças a Deus. E, assim, também a questão de seguir aquilo que ele permite que a gente seja orientado, né? Oportunidades como essa, de acompanhar o Today, ou de acompanhar os outros vídeos, né? Porque foi aí que muita coisa mudou para mim. É, a primeira aula que você disse que assistiu eu dando na internet foi sobre os hábitos angulares, não foi? Teve, eu acho que teve outra antes dessa. Antes E dessa. essa foi crucial. Foi uma que eu anotei. Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Esse caderninho aqui que eu ganhei de uma amiga, eu passei para anotar as coisas que eu fui aprendendo, né, com o Dr. Ricardo Vargas. Então, eu tenho até a data quando tudo eu comecei a anotar, né, que eu comecei a acompanhar. É, isso mostra também um E grau de foi organização da Ariane, que é bem diferente da maioria das pessoas. no início, foi no final do mês de fevereiro que eu comecei a seguir, acompanhar as redes. E aí, a primeira que eu ouvi foi a live do dia 22/2, que foi sobre gestão emocional. A gestão emocional foi a primeira. Legal. Essa foi. Aí eu descobri várias coisas, porque eu estava vindo de um retiro, tudo seria maravilhoso no retiro, mas eu estava irritada no retiro e eu não estava entendendo. O retiro tem particularidades. Normalmente a gente fica em lugares que tem pouco acesso a banheiro e tudo mais. E é engraçado porque até uma amiga minha tinha notado, né? Que eu estava literalmente enfesada. Porque você quer usar o banheiro e chega lá não encontra o banheiro disponível nunca, né? Então é uma complicação. E aí, quando eu voltei, foi que eu assisti essa live dos hábitos angulares. E aí completou tudo, porque foi uma experiência assim de estalo, né? Por onde eu devo começar? Como eu vou começar, né? Isso aí. Porque a gente olha e a gente tem a tendência de você estar no topo, tá no chão e você olha para o topo. Tem um monte de degraus, né? Aí você tende a desestimular por olhar aquele monte de degraus e dizer, até chegar lá em cima. Mas só que a gente tem que olhar justamente assim. Eu vou subir esse aqui hoje. Amanhã eu vou subir aquele outro, né? E Isso é muito aí, legal, a gente ter a meta traçada, ou seja, qual é o último degrau que eu quero chegar, mas qual é o primeiro degrau que eu tenho que subir, né? Então, essa sim, clareza de mente é muito legal. Ó, 4 pessoas disseram aqui que anotam tudo, ó. Foi a Rosângela, isso. a Silvia, a Larissa e a Simone. E duas delas participaram do Transformação Vital, né? Então, assim, é muito legal a gente perceber que as pessoas estão anotando e esse conhecimento vai te dando um direcionamento, né, para onde que você tem que ir. Sim, com certeza, não. É fundamental. Não existe processo de mudança sem conhecimento. Não. É como diz a escritura, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta. Porque Primeiro ela vai se libertando da ignorância, né? da ignorância é o Da primeiro falta passo. do conhecimento literal mesmo do que tem que ser feito. Isso. E de fato, a gente tem uma cultura que é anti-saúde, né? No mundo. É uma cultura que você tem que satisfazer os seus desejos alimentares, você tem que ficar confortável sem atividade física. É uma cultura, né? A gente vai aprendendo isso. E tem ainda hábitos que a gente adquire ainda na infância, hábitos alimentares. Outros a gente adquire ao longo da trajetória, como, por exemplo, que foi uma das coisas que eu percebi, o hábito de não dormir bem, né? De não dormir cedo, quero dizer. Não dormir bem. Eu sempre dormi bem, eu nunca tive problema para dormir. Mas dormir cedo sempre foi uma dificuldade, por causa das atividades. Na faculdade, na época que eu estava na faculdade, eu tinha dificuldades de concentração, porque minha casa muito cheia, tinha muita gente, e Família minha pequena, né? prancheta, família grande, e, e outra coisa, eu fiz arquitetura e urbanismo, né, na graduação. E aí eu ganhei uma prancheta que ela tinha 1,5 m por 1 metro.
de comprimento, que é o que a gente chama de A0. É enorme, não cabia em lugar nenhum, a não ser na sala. Então, essa prancheta ficou na sala e eu tinha que fazer os projetos ali. E Todos aí os eu adquiri desenhos, todos os projetos, né, eram feitos, né, com público. com o público, mas era difícil a questão da concentração, né? O ruído e tudo mais. Se alguém batesse, estragava o que eu estava fazendo. Então, Nossa. eu normalmente eu invertia e passei a fazer isso pelas madrugadas. E foi aí que muita coisa piorou, né? Nos meus atos. E de lá então, tanto comecei a aumentar de peso consideravelmente, como também acordava indisposta, porque dormia tarde, tinha a obrigação de acordar cedo muitas vezes, e isso foi se desenvolvendo ao longo da minha trajetória e virou um hábito, infelizmente virou um hábito. Pois é, mas é legal hoje, né? Nós temos, por exemplo, a compreensão dos gatilhos, quando começou. Por isso que a gente fala que essa reflexão do passado, ela te dá a oportunidade de entender o presente. E quando você olha para o presente, você tem a oportunidade, né, de traçar as metas e mudar o seu futuro. Agora, a maioria das pessoas, eles tentam simplesmente fazer mudança, mas sem fazer reflexão. Quando a gente não faz a reflexão, a gente às vezes não descobre quais são esses gatilhos, aonde começou o problema, onde que eu tenho que começar o processo de reestruturação das minhas escolhas, para que realmente eu construa agora um sucesso, né, no futuro, mas que seja bem alicerçado. Isso é importante. Eu só vou destacar aqui que a Ivone disse que também anota tudo, a Emília também, e a vovó Vone também disse que anota tudo, né? Então é legal. Você vê. Opa, virei a câmera para o lado errado, peraí. Fui clicar aqui para acenar para as pessoas. Então, assim, é legal. Opa, de novo. Esse Ricardo hoje está com um problema aqui no dedo. Peraí, deixa eu voltar. Voltei, estou de volta. Então, assim, é legal a gente saber que as pessoas estão fazendo anotações, estão construindo aí esse conteúdo de valor, porque é muito importante a gente ter esses registros. Uma coisa que vale a pena da anotação são dois aspectos, na verdade, que eu quero destacar. O primeiro, quando você anota, o seu grau de compreensão é maior. O seu grau de compreensão é maior. Não tem escolha. Isso daí é um fato no processo de aprendizagem. O segundo motivo muito bom de você anotar é que a sua memória ela é fraca, tá? Isso daí é um fato. Todos nós temos, né, um risco muito grande de esquecer informações. E tendo anotação, você corre lá, confere. E aí, quando você é atraído pela memória, você não é atraído pela escrita. Vamos lá, continua, Ariane. Tá legal a sua história, tá bacana. E aí eu ouvi, né, dessas primeiras aulas, né, eu chamo aula porque foi realmente uma aula. E, e aí, sobre gestão emocional, ali eu aprendi algumas coisas muito básicas que hoje eu considero básica, né? Mas muita gente não sabe que, por exemplo, o intestino é o segundo cérebro. E que a gente muitas vezes tem problemas emocionais por, por falta de cuidados com essa questão. E aí também, né, vi que tinha dicas de tomar lactobacilos. Eu nenhuma das vezes que eu tive qualquer problema tipo diarreia, eu tomei lactobacilos, ou seja, eu sempre tive pobre em relação à minha flora intestinal. Pois é, e isso daí é uma constante na vida da maioria das pessoas, né? E ele não tem só a ver com a questão emocional do trânsito intestinal, mas sim com a imunidade. E nesse momento, se Também. tem uma coisa que todo mundo deveria fazer, é essa reposição de lactobacilos. Quando eu estava Sim. fazendo o mestrado, só para destacar essa informação que eu acho fundamental, eu descobri lá um artigo que falava a respeito do transplante de fezes. Eu comentei isso provavelmente no dia dessa live também. E aquilo me assustou. Eu falei, transplante de fezes? Eu falei, eca, como é que será que é feito esse negócio? Só que me interessou também saber o motivo pelo qual eles faziam o transplante de fezes. E era justamente para aumentar a imunidade em pacientes oncológicos em casos terminais, mas também para você utilizar para pacientes que têm AIDS, ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida, imunidade baixíssima. E nesse caso, então, a pesquisa dizia que a reposição dos lactobacilos era importante, porque 70% da nossa imunidade depende da nossa microbiota intestinal. Então, isso é algo muito importante, que além de mexer na parte do humor, também vai aumentar muito a nossa imunidade.
E quando a gente pensa assim, aumentar em 70% a imunidade, ela é responsável por 70%, é o seguinte: imagina que chegou 10 invasores no seu corpo. Desses 10 invasores, você desenvolveu 7 doenças. Se você tivesse a sua microbiota bem completinha, bem bonitinha, bem tratada, cuidando direitinho dela, você teria evitado as 10 das 10. Então é mais ou menos isso que corresponde a 7 de 10, então, doenças que nós desenvolvemos que poderiam ser evitadas através dessa reposição de lactobacilos. Pois é, uma coisa bem simples, né? Mas que tem um grande impacto. Tanto que eu, desde que eu mudei, que eu tive essas mudanças, eu não tenho sintomas de, de nada, assim, de gripe, de coisa alguma. E eu, normalmente, no período da TPM, eu ficava com a imunidade baixa. Era muito comum eu ficar em TPM e ter alguma crise de sinusite e um monte de coisa Uhum. mais. Além de que a sinusite também eu consumia derivados de leite, né? Que não foi só essa questão que me chamou a atenção, mas as questões, né, da alimentação mais baseada em plantas, no sentido de é, alimentos de origem animal, né? Perceber o quanto isso faz mal. Pelo meu sotaque, a maioria já deve perceber que eu sou nordestina, né? Tipo, eu sou natalense, sou de Natal, mas eu moro em Goiás. E no Nordeste a gente tem muito hábito de comer carne em quase todas as refeições. Eu digo Cuscuz com quase porque leite, né? de manhã é macaxeira, que é aipim ou mandioca em outras regiões, Uhum. com isso, ou um cuscuz ou uma tapioca Um ovo, muitas vezes com também, né? queijo, muito queijo. Cabeça de E bode pela manhã. não, cabeça de bode, não, isso aí o povo come, mas eu nem buchada nem isso nunca me desceu, não. Mas o povo come Mas cuscuz com é cabeça de comum, bode. que você come e transpira. Esse tipo de comida você come transpirando, porque é muito forte, muito pesado. Eu lembro até uma situação em que minha mãe convidou um casal de pessoas, eu acho que eles eram do sul. Eu não me lembro exatamente que região, nem me lembro exatamente quem era, mas eu me lembro da cena da pessoa comendo e transpirando. Chega, parecia que estava cansado daquela comida tão pesada, né? Ah, Mas é eu comum. fui fazer, você falou isso daí, eu fui fazer palestra em João Pessoa, na Paraíba, e quem me recebeu, na verdade eu fui para João Pessoa e depois eu fui para uma cidade interiorana, tá? Próxima a Campina Grande. E quem foi me receber foi uma pessoa que é vereador lá na cidade dele, né, e me levou para conhecer os pontos turísticos de João Pessoa. Ficamos 3 dias ali, foi muito legal. Minha filha foi junto, a Manuela, que tem 11 anos. Ela se divertiu muito na época. Mas era engraçado que, assim, o estilo de vida dele era horroroso, mas horroroso mesmo, assim, um negócio tenebroso. E ele nos levava numa padaria para poder comer de manhã e a gente ficava caçando alguma coisa para comer. E ele ia comer cuscuz com cabeça de bode, né? E eu lembro que ele também comia desse jeito que você falou. Aí eu comia, começava a transpirar, aí ficava com um lencinho limpando assim a testa. Bom, resumindo, ele tinha diabetes, né? E deu uma piorada violenta no diabetes, né? E eu fui depois para João Pessoa, numa outra situação, fazer palestra e me encontrei com ele. Me encontrei com ele. E ó, tava magrinho, tinha emagrecido, né? E assim, eu falei: o que que aconteceu, Adriano? Ele falou: não, mudei, não como mais cuscuz com cabeça de bode, mudei o estilo de alimentação, segui todas as orientações e hoje nem problema com diabetes eu tô tendo mais. Então veja só como é que é interessante. Não era um desses pacientes que a gente fala assim, ó, que é diabético, não, ele estava diabético, não. Quando ele começou a fazer essas correções, ele emagreceu, mas emagreceu assim violentamente, foi assim até chocante, né, de encontrar com ele, era quase outra Sim. pessoa assim, eu falei: nossa, parece que eu conheço, né? Não é aquela pessoa que você olha e reconhece. Mas o Adriano emagreceu muito e além de emagrecer, o diabetes dele, ó, desapareceu, né? Então é muito legal como que a gente fazendo essas correções de rotas, esses ajustes, mas baseado justamente na compreensão, né? A gente vai promovendo as mudanças bem alicerçadas e o resultado vai aparecendo. E resultado é uma coisa que está reservado para todo mundo. É como se todo mundo tivesse. Sabe quando você vai na academia e tem é, aquele monte de boxes assim onde você pode guardar os seus itens ali? É como se tivesse
um gigante assim com o nome de cada um de nós com o resultado ali dentro. Só basta a gente pegar a chave certa e ir lá abrir e buscar o nosso resultado. Então tem um com o nome de cada um. Ninguém compete pelo resultado do outro, não. Você tem que competir pelo teu resultado que está guardadinho. Você só tem que achar a chave certa e ir lá abrir, né, esse armário, tirar o seu resultado dali de dentro e começar a aproveitar todos, né, as benesses que tem reservado para cada um. Então todos nós temos a possibilidade de ter resultado. Não é uma coisa que é só para um ou para outro, não, é para todos. Verdade. Agora tem que estar disposto, né? Isso aí, essa é a chave, né? A primeira chave é uma chave que tem que estar disposto. Porque muitas vezes você quer, mas você não tem a disposição. Não, não diga assim, abrir mão. Não tem jeito. Eu me lembro que você também falou daquele poema de Cecília Meirelles, né? Que fala isto ou aquilo. A gente a nossa vida é construída com escolhas, né? E não tem essa coisa assim, eu quero emagrecer, mas eu vou comer tudo que não presta. Não, não dá, não dá. Tem que fazer as escolhas saudáveis. Se torna incoerente, né? A gente pensar assim, eu quero continuar vivendo do mesmo jeito e ter resultado diferente. Não existe isso, né? Mas é Não que existe. as pessoas começam a se conscientizar, o trabalho realmente é na mente, porque eu começo a fazer uma lavagem cerebral, literalmente, no começo do processo, né? Então eu Eu vou já dando umas... decorei alguns exemplos que você costuma dar, de tanto que a gente vai acompanhando, já sabe. Quando você começa a falar alguma coisa, eu digo, ele vai falar disso do biscoito recheado. Aí, quando começa a falar assim, esse aqui ele já sei o que ele vai falar. É engraçado, porque a gente já vai acostumando aí, conhecendo os contextos, e é bem legal. É muito legal Mas isso daí. foram muitas mudanças que estão se refletindo em várias áreas. Uma delas é o peso, né? A redução do peso. Eu reduzi 14 quilos de março para cá. Uau, é muito 14. peso, né? Ontem mesmo veio uma pessoa me apresentar uns livros aqui em casa e quando a pessoa chegou na porta, eu disse, nossa, você tá pequenininha, não sei o que, tal. Você tá diferente. E, assim, quem tá vendo todo dia, ou eu mesmo que estou me vendo, eu não consigo perceber tanta mudança na aparência e tudo mais. Mas quem passa um tempo sem nos ver, e quando nos olha, chega, se assusta. Eu considero que eu estou no meio de um processo ainda em relação ao emagrecimento. Mas eu fiquei muito feliz no dia que eu olhei para. Claro que, como você já falou, IMC não é tudo, mas quando eu olhei para o IMC, é um índice, né? É É um um dos índice, é índices. um índice. E quando eu olhei para o IMC, eu vi que eu tinha saído da faixa de obesidade, né? Esse foi o momento de maior alegria. Agora eu quero sair do sobrepeso. Isso, Aí, logo, logo já vai realizar esse sonho também. isso. E aí, claro, que com qualidade, com saúde, não só emagrecer, mas ganhar massa magra, fazer tudo isso. Então, a última vez que a gente conversou em consulta, né, foi a decisão do exercício, né, que eu tinha que mudar. O item que eu precisava mudar, porque eu estava tentando fazer em casa, sozinha, mas a minha rotina, ela, desde o início da quarentena, teve várias fases. A primeira fase foi ótima para implementar várias mudanças. Mas depois que eu sou professora, né, aqui na Universidade Federal de Goiás, e a gente, no começo, não estava tendo muita atividade. Era aquela coisa assim, e agora? Como que vai ser? E aí a gente começou a ter muitas reuniões, muitos encontros virtuais para debater as estratégias para como enfrentar, né, nessa situação da pandemia. E aí a dinâmica foi mudando e foi ficando cada vez mais intensa disso. É que eu acho que E várias coisas. primeiro pensava na retomada das aulas, depois pensava como dar as aulas online, porque não ia ter retomada nenhuma, É, né? Então, exatamente. reuniões A foram gente ainda muitas. está no processo, ainda tem muita discussão. E é muito delicado, porque envolve questão de pessoas que não têm acesso, né, aos meios de comunicação, e são muitos. Eu dou aula aqui no interior, na cidade de Goiás. E tem muita gente que é de assentamento, que é beneficiado da reforma agrária, é, alunos indígenas, né? Então, e público carente, que envolve muitas discussões. A gente simplesmente fazer isso e deixar essas pessoas para trás é um grande erro, né? Enfim, aí teve toda essa diferença
No começo foi bom, eu achei que até isso, as fases foram me permitindo várias coisas. Eu aprender as minhas mudanças alimentares. Eu vejo muitas pessoas dizendo, inclusive foi uma orientação sua, de que vamos fazer uma lista de substituições no sentido de, primeiro, acrescentar o que é bom e depois tirar o que é ruim. A questão é que eu já comia muita coisa que era boa, mas eu não tirava o que era ruim. Então, eu pensei muito nisso na hora de ter a mudança e decidi, no dia que ficou, que nós ficamos em isolamento, foi dito, olha, a partir de agora o trabalho vai ser remoto, vocês vão ficar em casa. Aí, desse dia, eu disse, eu não vou mais comprar nada de origem animal. Se eu não comprar, eu não como. Esse é o segredo, gente. Vai no supermercado, não compra leite condensado, como ele diz, condenado, não Leite compra condenado. nada dessas coisas, porque se você não tem em casa, no meu caso, eu não estou me alimentando nada fora de casa, então, se você não tem, a tentação, você está se limitando. É uma das coisas importantes. Pois é, por E isso que aí a eu, gente colocou dentro, né, do programa de transformação vital uma aula que, na verdade, é um mini curso, na verdade. São 10 aulas, né, pequenas sobre como você fazer uma compra racional. Porque se você acerta na hora de fazer a compra, tudo está resolvido. A parte da alimentação começa a mudar, não na hora de você servir o prato à mesa, mas sim na hora de você comprar os itens lá no supermercado. Então, isso é muito sim, importante, muito importante. Então, essa questão de acertar na compra é fundamental. E aí, nós é colocamos uma sim. aula dentro do programa de 10 passos de como fazer uma compra racional. Então, é bem legal, tem muita coisa. Ótimo. Tem coisas que são assim até surpreendentes, Irene, que a gente nunca imagina que aquilo faz diferença na hora de fazer a compra. Eu só vou dar um spoiler aqui, por exemplo, de um item que as pessoas nunca pararam para pensar de que aquilo interfere na hora que ele vai fazer a compra. A roupa que você está usando. A roupa que você está usando influencia no que você compra ao supermercado. Mas como assim, cara? Que coisa louca é essa? Desde quando roupa influencia o que eu compro? Sim. Imagina só. Você sai do trabalho e vai direto para o supermercado. Quando você sai direto do trabalho para o supermercado, você está com uma roupa que você utilizou durante 8 horas, provavelmente no dia, na sua atividade de trabalho. E nós, por exemplo, temos, né, atividades de trabalho que quase não são estressoras, né, estressantes, né? Quase não Hum. existe isso, né? Então imagina, você sairia de 8 horas de trabalho dentro de uma sala de aula com alunos, né, que conversam, que são mal educados, que são desinteressados, né? Mais as reuniões, mais o estresse que você passa. Naquela roupa está embutido o quê? A carga do trabalho. Então, se você sai, por exemplo, do trabalho e vai direto ao supermercado, você está fazendo uma compra com um pensamento aonde ainda? No trabalho. Então, o ideal é, vai para casa, tira aquela roupa, toma um banho, de repente faz até um exercício, se alimenta, e aí sim vai para o supermercado. Isso é um ponto que as pessoas geralmente não analisam. Mas eu conto dentro dessa aula uma história muito interessante do meu tio e da minha tia. Né? Eu e meu primo íamos para o clube, geralmente todas as tardes, de terça a domingo, né? Só não ia na segunda-feira porque o clube era fechado, mas o resto do tempo a gente estava sempre no clube. E o meu tio, ele trabalha, né, com a parte de eletrônicos, né, fazendo conserto de eletrônicos. E a minha tia, ela trabalhava como assistente de anestesista no hospital. Então, assim, os dois tinham atividades que eram bem estressoras, né? A dele, porque era ali o ganha-pão, então, assim, era difícil você conseguir o serviço também, e tem questão de prazos a ser cumprido, complicado. E a minha tia, porque lidava com vidas, né? Lidava com vidas. Então eu me lembro que o meu tio passava, nos buscava no clube, depois nós íamos pegar minha tia no hospital, chegávamos e às vezes demorava, né, às vezes até 1 hora para ela poder sair, porque teve alguma cirurgia de emergência que ela teve que trabalhar. Mas depois eles entravam no carro e eles ficavam discutindo até chegar no supermercado, porque estava vindo cada um com seu nível de estresse, né? E eles passavam no supermercado muitas vezes antes de me deixar em casa. E eu me lembro que o que eles compravam era mais, né, um suicídio que eles estavam cometendo ali a conta-gotas, que nem eu trabalhei na primeira aula, né, da Semana da Nutrição Vital, do que levando alimentos propriamente dito para casa que fosse trazer vida e vida em abundância. Mas eles estavam comprando com os pensamentos que eles carregaram durante o dia inteiro no trabalho, com o estresse do dia inteiro. Então, o ideal é que a gente nunca saia do trabalho e passe no supermercado fazer compra. Vá para casa, toma um banho, né? Tire aquela roupa.
Aí você vai com outro grau de consciência ao supermercado e vai conseguir resistir de maneira muito diferente às tentações que são apresentadas ali. Então, é um detalhe, mas faz toda a diferença. E quando Faz. você fala que é lá no supermercado que vence a batalha, eu concordo plenamente, assina embaixo 10 vezes se for necessário. É sim. E aí, hoje eu normalmente aproveito a saída, porque agora não, porque a gente está em lockdown aqui, a minha personal está vindo em casa, mas eu estava indo à academia de forma individualizada, né, nesse período assim. E aí eu saía de lá e aí ia fazer a compra. Então, assim, normalmente eu aproveitava, eu não estava com trabalho, estava com exercício. Então a mente já era, eu não vou perder o que eu ganhei, o meu É, benefício do exercício, não. Mas a gente vai aprendendo. Outra coisa que tem que aprender é cozinhar, não tem jeito. Você quer fazer mudança alimentar, esperar que alguém vai cozinhar para você do jeito que você precisa? Não adianta, não tem. Tem que aprender. Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz na quarentena foi assistir vídeo de receita vegana, né? Porque normalmente foi o que era novo para mim, porque fazer comida tradicional, que a gente já aprende, enfim, a gente vai fazendo, desde quem mora sozinho tem disso. E aí eu fui começar a aprender coisas novas, né? E descobrindo novos sabores e foi muito bom, porque você olha assim, nossa, pasta de amendoim eu só via pronta, né, no supermercado. E não sabia que era tão simples, que só usa amendoim como ingrediente e tritura. Então, são coisas que a gente vai descobrindo, assim, e é super saudável e nutritivo, né? e é uma Ah, experiência legal, né, Ariane? Porque assim, você vai experimentando novos sabores e você vai falando, nossa, mas fica bom, né? A gente começa a se é, surpreender com algumas coisas que antigamente a gente olhava assim, acho que esse negócio não é olha bom, com não. preconceito, às vezes. A gente tem um preconceito alimentar. Diz, isso não tem cara de bom, né? Não. E é isso que é. A aparência muitas vezes engana, né? Pois é, eu E. faço uma pasta de berinjela defumada que é o baba ganoush, né? Quando a pessoa vê eu Uhum. preparando o baba ganoush, primeiro porque é de berinjela, então já dá aquele distanciamento, né? Depois ele vê que eu queimo a berinjela, a casca dela fica toda preta, depois você tem que ir tirando, dá um trabalho miserável para fazer. Então a pessoa fala assim, cara, esse troço aí não deve prestar, não. Quando ele prova, ele quase toma o pote da mão da gente, não sobra ninguém mais, né? Porque é uma pasta Sim, de berinjela defumada. Então, assim, são coisas que a gente vai implementando, que a gente vai se surpreendendo com os sabores, né, que tem à disposição. E uma coisa que eu fico pensando, que é interessante, essa reflexão que você trouxe de ir para a cozinha, é que quando eu comia carne, e eu fui assim, eu não era onívoro, porque onívoro é quem come de tudo, né? Quem come vegetal e animal. Eu era carnívoro, né? eu também. Diferente. Dá Depois mesmo. depois do carnívoro, eu passei para a fase do onívoro e cheguei na fase do vegetarianismo. Então, eu fui migrando de fase, mas eu era extremamente carnívoro. Mas uma coisa que eu dizia, eu falava assim: eita, coitado, fulano virou vegetariano, agora só vai comer alface, né? Ou seja, eu olhava para o vegetarianismo como sendo uma opção muito restrita, onde você praticamente não tinha opções variadas, né, para servir à mesa. Quando eu me tornei vegetariano e comecei a experimentar tantos outros sabores, eu falei, ô, coitado, ali, o fulano é carnívoro, só come arroz, feijão e carne, né? Ou seja, a gente percebe que a dieta onívora, ela é muito mais restrita do que uma dieta vegetariana. Você amplifica muito esse leque de opções. E isso é legal porque você vai ter uma variedade de sabores enormes para você experimentar, verificar quais são aqueles que mais te agradam, né? E sempre tem muita opção. Por isso que a gente fala da inclusão para depois a exclusão. Porque eu tenho que ter essa variedade, eu tenho que mudar primeiro esse grau de consciência para entender que eu tenho sim muitas opções no cardápio quando eu busco uma alimentação saudável, sabores novos e gostosos, né? Alguns deles Sim, são fascinantes, né? Que nem o Ever sim. falou essa semana do tiramisu. A tiramisu é um negócio para mim assim que é a sobremesa manjar dos deuses, é um negócio espetacular. Eu não gosto porque tem gosto de café. Não sei o Mas seu como é que você a faz, gente não faz com porque eu café, detesto sabor amargo. usa um pouquinho de cevada solúvel só, mas não fica Ah, amargo. entendi.
Aí quando você entendi. tiver a oportunidade de vir aqui, É a gente provável faz que eu para não você. goste, porque eu não gosto de nada que parece café. Nunca gostei na minha vida, sempre foi. Bom, Mas, eu nunca bebi é, café, mas eu gosto do tiramisu, mas eu não sei nem que gosto tem o café. sim. É, e aí, mas é uma coisa, e é bonito, né? Você vê a apresentação da. Tem também, a gente tem que se preocupar com isso, a apresentação da comida, né? Claro, a Porque gente come a gente está dando um incentivo. primeiro a gente come com o olfato, depois a gente come, né, com a visão e depois a gente vai comer realmente com a boca. Então assim, a gente tem que entender que a apresentação do prato, né, que é aquele cheiro característico da hora que você está preparando o prato, tudo isso vai te preparando para a refeição. Então é muito Sim, interessante. Eu particularmente gosto de assistir uma série que tem no Netflix que é Chef's Table. E eu acho muito isso eu interessante nunca vi. os chefes ali de restaurantes, e muitos deles não são restaurantes veganos, a maioria, mas eu gosto de entender a história do chefe. Eu acho que isso é muito bacana também. Como é que ele foi o pensamento, como é que foi construído o pensamento dele para ele chegar naquele tipo de culinária que ele oferece, né? E eu achei muito interessante algumas histórias, quando a gente escuta, por exemplo, ele dizendo assim: meu pai e minha mãe cozinhavam e eu e meu irmão ficava brincando debaixo da mesa. Então, para mim, já foi comum sempre ter o contato com aquele odor, com aquele cheiro agradável de comida sendo feita em casa. Quando eu me tornei adulto, não tinha outra coisa a fazer a não ser virar um chefe, né? Então, veja, os cheiros, né, os odores que são liberados na hora que você está preparando, que você está cortando. Quando você pega, por exemplo, um orégano e joga em cima da comida, é diferente de você pegar o orégano, né, e espremer contra as mãos, porque ali você libera o odor do orégano, né? Então, assim, são coisas muito interessantes, né, que a gente vai percebendo que realmente molda o nosso paladar, molda nossas escolhas. Então, o cheiro, a apresentação, antes mesmo do gosto, faz toda a diferença numa alimentação saudável. Ai, E isso é degustar. É diferente de deglutir, né? Então, são palavras muito próximas em termos de som, mas que tem uma distinção enorme. Degustar e deglutir não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando você vai sim, realmente fazer a sua refeição. é verdade. E é interessante que aí isso vai acarretando em outras mudanças, né? Por exemplo, eu comecei a observar a possibilidade de aproveitar coisas que eu não aproveitava antes. A casca do limão, ralar e colocar em alguma coisa, né? A questão do aroma que você mencionou. Nossa, é E aí, fantástico. outras mudanças, tipo, eu tenho plano de fazer uma hortinha. Eu já comecei colocando algumas ervas, porque às vezes você compra erva e acaba perdendo uma grande parte, né? Porque elas estragam muito fácil. E aí eu digo, ah, não, já tenho ali manjericão, já tenho hortelã, né? E aí comecei a fazer em vasinhos mesmo. E aí você vai, um hábito vai levando ao outro. E é isso que é o segredo e que foi tão crucial a questão dos hábitos angulares para mim. Então, primeiro, eu comecei com essa questão do sono, né? Melhorar o horário que eu vou adormecer. E depois, isso foi desencadeando mudanças também alimentares. Mas as mudanças alimentares, isso, uma vai afetando. Aí, a mudança alimentar, eu realmente precisei. Aí, eu queria só dar um exemplo, porque algumas pessoas vão dizer assim: nossa, eu não consigo fazer tudo uma vez. Mas, para mim, porque aí é aquela questão da individualidade, era necessário. Porque enquanto eu ficava abrindo exceção, ah, não, mas é só um queijinho. Ah, mas é só um. Isso, para mim, não era bom, porque eu tinha uma tendência a não seguir. É igual eu digo até para uns colegas que questionam porque eu guardo sábado, eu digo, gente, naquela coisa de você assim, todo dia é dia, você acaba que não guarda nada, né? É, Então, quando você vai muito flexível demais nas à coisas, la acaba que você volonté, não. né? Você acaba que não faz nenhuma coisa nem outra. E com relação à alimentação, também, para mim, funcionou dessa maneira. Eu notei que eu tinha problemas respiratórios com frequência e, e vi, né, e ouvindo várias vezes que os derivados do leite tinham esse peso de contribuir com problemas respiratórios, né, da Na mucosa verdade, é um nasal e dos tudo mais. principais gatilhos, se não o principal gatilho, porque problema respiratório tem um link muito grande com duas coisas. Primeiro, o laticínio, segundo, emoção.
Então, quer dizer, duas coisas que as pessoas fazem de errado, então fica difícil saber qual dos dois. Então, tem que testar. Exato. Mas melhorando dos dois, com certeza, o problema respiratório é uma coisa que deixa de bater a nossa porta. Exatamente. Eu tinha muita crise de sinusite e desde que eu parei de consumir isso, claro que eu parei também com açúcar branco, né? Eu uso muito pouco, raramente em receitas, açúcar mascavo. Essas mudanças têm todo um impacto na saúde, né? E eu hoje, tipo, emocionalmente, eu sempre falo, porque as pessoas dizem, você tá bem? Às vezes estão preocupadas comigo, porque eu moro sozinha, longe da família, né, tal. Aí, você tá bem? Não, eu tô ótima. É, o povo acha Eu que a gente está estou passando impressionada fome. comigo. Exato. Ou pensa que está passando fome e fica preocupada assim, né? De estar, porque está muito sozinho. Será que nesse período está só dentro de casa? Eu digo, não, eu estou descobrindo tanta coisa, estou cuidando de planta em casa, eu tô fazendo comida, eu estou emagrecendo também. Então, eu estou bem, graças a Deus. Eu vejo que foi uma transformação vital, de fato, como diz o título do seu programa, né? E tem sido muito bom para mim. E E não é uma, como eu. não é uma Sim, transformação, desculpa, Ariane, que afeta só a pode parte falar. física, não é verdade? É uma Sim, transformação num todo. É uma transformação que acontece no físico, mas que acontece na mente, que afeta a parte social, que afeta a parte espiritual. Ou seja, a gente tem pilares, e é em cima desses pilares, né, que nós precisamos construir esse novo modelo de vida. E quando a gente estrutura bem os pilares, a gente começa a perceber uma mudança em todas essas áreas. A maneira como a gente se sim, relaciona com o próximo, a maneira como a gente se relaciona conosco mesmo, o relacionamento com Deus também muda, porque a nossa mente se abre para um grau de compreensão diferente também. Eu acredito também que até a parte cognitiva você já tenha percebido resultados e efeitos nessa parte também de memória, facilidade de compreensão, aumenta o nível de foco, tudo isso daí são coisas que acontecem dentro do processo, né? exato. Você falando aí, eu vou me lembrando do que eu já li, do que eu anotei, né? Essa questão cognitiva. E eu me lembro uma coisa também muito importante que você falou, que saúde é relacionamento. É. Relacionamento com o meu corpo, com Deus, Meus com os meus pensamentos e pensamentos, emoções. emoções, com o próximo, né? E é de fato isso. A saúde é relacionamento e ela vai. Quanto você. Porque a gente. Uma coisa que eu notei é que a gente tem de se terceirizar. Deixa em terceiro plano. Era um problema para mim. Eu dizia assim: não, trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que preparar, eu tenho que. A aula, eu não só estou na função de. Eu não sou professora, como eu estou na função de coordenação de curso. Então, essas funções sugam bastante a gente. E aí eu ficava, eu tenho que me preparar para isso, tenho que fazer aquilo. O exercício depois. Eu como quando der. Beber água quando eu parar aqui. Então, tudo isso era terceirizado. Quando eu vi Não que saúde é respeita nem a nossa relacionamento, não respeita nem a fisiologia, né, do corpo, né? Tá com não vontade do banheiro, respeita. mas está ocupado aqui, está numa reunião, não vai, né? Tá com Figura, sono e exatamente. não vai dormir porque tem que resolver algumas questões. Mas quando a gente começa a desenvolver esse respeito próprio, né? Isso é muito importante, de respeitar o seu organismo, desenvolvendo esse relacionamento amoroso, né? Porque a base para a construção de relacionamento é o amor. Então a gente começa a Sim, realmente se amar de verdade, aí as coisas começam a mudar de uma maneira meio que automática. Parece um método mágico, não é um método mágico, é um método científico. Mas os resultados parecem mágicos até, de tanto resultado que se colhe em tão pouco tempo, né? de fato, de fato. E essa questão, né? E aí eu vi que eu precisava primeiro valorizar a minha pessoa, eu precisava me amar mais, porque eu não estava fazendo isso. E isso teve desdobramentos muito positivos e eu sou muito grata a Deus e também a você por ter essa disponibilidade de passar, né, com uma forma tão tranquila, tão esclarecedora para a gente. E a gente está sempre aprendendo aqui com você, né? Uma coisa que a gente. Eu anotei muita coisa aqui, que depois, assim, eu posso passar, né, o que eu anotei, assim, da história, porque eu vejo que foi um passo inicial, mas eu tomei uma decisão e a partir dessa decisão, outras decisões me acompanharam, né?
essas aulas, como a dos hábitos angulares, foi isso. Eu vi a pessoa falou correr. Eu digo, não, mas correr está muito longe para eu começar. Eu não gosto de correr. Então eu vou mudar aqui o exercício. Eu prefiro exercício diferente em relação a isso. Então eu vou começar pelo sono. E para mim teve grande impacto a mudança do sono, porque dormindo mais cedo, eu acordo mais cedo e muito, muito, muito mais disposta. É assim, exponencial o quanto você acorda mais disposto. Eu nunca fui de acordar irritada. Irritada eu não acordo, mas eu acordo assim, sonolenta, cansada, quando durmo tarde. Demora para pegar no Já tranco, né? você, ai, não, às 9 horas da manhã é que minha cabeça vai funcionar, quando você está com esse hábito de dormir tarde. Mas quando começa a dormir mais cedo, então, tipo, 5, 6 horas, já tô ligada, já vamos fazer as coisas acontecerem, fazer atividade física. Tanto que eu prefiro o horário da manhã, priorizando isso, porque aí ao longo do dia as coisas vão se intensificando, né? E quando chega no final do dia, eu já tô ficando cansadinha de novo para dormir mais cedo. Embora essa E o semana problema é que durante especificamente, o dia, além de ser professora e coordenadora, você tem que ser bombeira, né? Você tem que apagar incêndio que vai aparecendo para tudo quanto é lado. o tempo Então, todo, o tempo quando a gente não se prioriza para cuidar na parte da manhã, corre um grande risco da gente ter promovido o autoabandono ao final do dia. Então, essa é com outra certeza. frase, essa é outra frase que eu gostaria que vocês anotassem aí, ó. Então, anote aí, ó. Quando eu não me priorizo na parte da manhã, corro o risco de promover um autoabandono ao final do dia. Isso é fundamental, essa compreensão. Por isso que quando a gente se coloca como prioridade e realmente cuida, né, da nossa saúde, principalmente focando na parte da manhã, quando ainda não se intensificou as atividades, a chance da gente chegar no final do dia e dar aquela respirada, ai, nossa, o dia hoje foi muito bom, é grande. Agora, quando a gente começa o dia já apagando incêndio, muitas vezes nem foi nós que tocamos fogo, digamos assim, criamos esse foco de incêndio. Quando chega no final do dia, a gente chega surtado, chega fadigado, chega só o pó, literalmente. E aí o que vai acontecer? Quando chegar no final do dia, você vai ter dificuldade para dormir, você vai estar estressada, né? Você vai estar pensando, né, muito nos problemas que você teve que resolver, e muitos deles que não conseguiram resolver, que vão interferir na sua qualidade de sono agora. Então, um pedido que eu faço para cada um de vocês, né? Coloque sua máscara primeiro. Eu sempre falo isso e parece que é uma coisa simples, né, de fazer, mas não é uma coisa tão simples de fazer. Mas quando a gente começa a fazer, a gente começa a perceber que, nossa, é outro mundo, muda totalmente, é outra história. É verdade. Essa da máscara primeiro em você para poder colocar na pessoa que precisa de ajuda é fundamental. Às vezes a gente quer ajudar muita gente, mas a gente não está se ajudando. Então, que condições eu tenho para ajudar outra pessoa? Hoje, assim, eu tenho buscado também, pelo exemplo, né, levando alguma coisa para os meus familiares, influenciando as outras pessoas. Mas eu posso fazer isso agora porque eu tenho, isso já tem sido implantado na minha vida. Ainda Só posso precisa oferecer o que melhorar. tenho, só posso Eu só oferecer o que eu posso tenho. oferecer o que eu tenho, exatamente. E o sono mesmo, né? Eu ia falar que esses últimos dias, principalmente pelas demandas, estou fazendo um curso à noite, organizando palestras, essas coisas também, que normalmente à noite eu acabei dormindo mais tarde. Tanto que hoje eu acordei com a cara inchada, coisa que não é comum. Depois que eu comecei a acordar, mas ontem eu fui dormir era quase meia-noite, porque, enfim, as demandas, né? Terminou a aula mais de 10h30 e muitas coisas, mas E a quando gente tem que olhar isso dormir com tarde, percepção. isso eu falar, que quando dormir tarde se torna uma exceção e não um hábito, ok, isso passa, a gente Exato. recupera nas próximas noites, mas o problema é que dormir tarde para as pessoas é o hábito. Dormir cedo nem exceção é na vida desses que dormem tarde, né? Então, quem dorme cedo tem um dia ou outro que se torna uma exceção o dormir tarde. Agora, quem dorme tarde não tem assim, um dia ou outro eu durmo cedo. Não, quem dorme tarde todo dia. Então, a gente É, precisa ter esse grau de compreensão, isso é muito legal, né? E também entender que o dormir tarde uma noite não vai, né, fazer com que a morte se antecipe e bata mais cedo na sua porta, não. não. Porque foi um dia e você volta para uma rotina saudável. O problema são aquelas pessoas que, além de dormir tarde, comem mal, não fazem exercício. Então, você percebe que são tantos maus hábitos, né? Que essa pessoa realmente ela está dizendo para a morte assim, ó, vem em mim que eu tô facinho, né?
Já tô sim, pronto aqui, né? Só tô esperando, né, o caixão passar para deitar dentro, como eu ouvi uma frase outro exato, dia, achei interessante. Então a gente tem que fazer de tudo para o caixão nem chegar e quando chegar falar, não tô pronto não, não quero esse negócio não. Pode ir embora, pode levar embora aí que vai demorar um tempo, passa amanhã. E aí você vai adiando. Então é isso que a gente tem que exato. fazer. É o passa amanhã, né? Não é vir mais cedo. Então a gente tem que ter esse grau de compreensão, isso é muito legal. Ó, gostei de uma frase Sim. aqui da Emília. A Emília falou um negócio muito legal. Ela falou: quando eu era diretora de escola, o meu vice, ele colocava o copo de água na minha frente, lá ele ficava. Então, assim. E as pessoas estão dizendo assim: ó, que exemplo maravilhoso, Ariane. Estou super feliz de conhecer você, Ariane. Olha que legal, né? Ah, que bom. Pena que eu não consigo acompanhar, porque primeiro que não rola automático aqui os comentários, mas eu fico feliz. Ainda só para fechar a questão dos hábitos, tinha outro problema, né, de dormir tarde, que eu comia tarde também. Oh, Eu saía, tá? Aí saía às vezes tarde do ambiente do trabalho, aí vamos comer, os colegas, bora. E aí o momento de socialização, a comida como elemento de socialização é uma coisa assim, bem. Não tem como fugir disso, mas a gente tem que fazer não. escolhas corretas e come antes e vai lá. Assim como eu muitas vezes os colegas saem do trabalho e vão ao bar e eu estou com eles, bar, restaurante, essas coisas, e eu estou com eles, mas eu não bebo, então por que não? Eu não também não como aquilo, mas já vou alimentada, aproveito o momento de socialização. Então são muitas escolhas que a gente precisa fazer e se programar. É uma coisa importante. A gente tem que se organizar, se planejar para o que virá. Que aí Não. a E, tendência do plano é dar certo, né? sim, claro, o planejamento faz toda a diferença, mas uma coisa importante é continuar tendo vida social. A gente não vai virar agora, Sim. não, uma ostra vai se fechar e viver no nosso mundo. De maneira É. nenhuma, isso não pode acontecer. Veja, eu não tinha uma alimentação saudável quando fazia a faculdade de zootecnia, mas eu nunca bebi. Eu nunca bebi. E eu saía muitas vezes lá do futebol com meus amigos lá de sala de aula, que a gente jogava a turma do terceiro ano contra a turma do mestrado e assim por diante. E a gente ia para a confeitaria universitária. Quando chegava, eles bebiam e bebiam para valer, né? Então eles já pediam aquela grade vazia para ir completando com os cascos ali dentro, né, da cerveja vazia, para depois eles poderem contar e saber quanto que eles consumiram, né? E eu Sim. bebia na época refrigerante à base de cola, né? Então quando eu chegava lá, o dono da padaria chamava Mauro, né? Mauro. E aí eles falavam: Ei, Mauro, vê aquela grade vazia aí pra gente, pega o leitinho do Ricardo também, que era coca com limão. Então, veja, era ruim, sim, meu estilo de alimentação, claro que era, mas não tinha como comparar do deles, né? Não tinha como comparar com o deles. Mas eu não deixava de ter aquele momento social com eles. E eu ficava ali um tempo com eles, enquanto eles estavam sóbrios. A hora que eles começavam a passar para outro nível, eu ia embora. Mas a gente ter a nossa Exato. vida social, isso é importante também. Eu não posso sair Sim. abrindo mão dos meus amigos. Ó, escuta essa frase, pessoal. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. A sua mudança de estilo de vida não pode excluir os seus amigos do seu cardápio, digamos assim. Mas a sua mudança de estilo de vida vai te excluir do cardápio de muitas pessoas. Então, entenda isso. Isso quer dizer o seguinte: eu não devo excluir ninguém, mas infelizmente muitas pessoas vão me excluir. Por quê? Porque eles vão ficar pensando: ih, agora a gente vai chamar a Ariane não come mais nada, a Ariane não bebe, a Ariane não faz isso, não faz aquilo. Então, eles vão te excluir, Ariane, mas que não seja você tomando a decisão de excluir ninguém. Que você tente ser, né, para as outras pessoas o que você tem tentado ser, um exemplo, e ajudá-las a compreender que elas também precisam mudar e que tem benefícios nesse processo de mudança para elas também. Mas caso Sim. elas queiram excluir, a gente não pode fazer nada, são escolhas e elas, né, deixaram a oportunidade de ter uma vida transformada passar. Isso é muito importante a gente ter essa compreensão. Nossa, falta 1 minuto e 15 só e eu estou desesperado porque eu tinha Nossa, tanta coisa para você falar. Mas não eu vou te é? chamar numa outra Até oportunidade, sim, tá Ariane. certo. A gente Dava para a gente passar aqui, eu acho que umas 3 horas conversando e eu tenho certeza que ninguém ia sair. Essa certeza eu tenho. tá sendo muito bom mesmo. Muito, e é engraçado que todas as coisas vão confluindo, né? Depois eu vou te contar, porque até uma amiga minha que é paisagista, né? Arquiteto paisagista, montou um projeto relacionado a comer aquilo que se planta, né? Então, isso, e me convidou para participar quando soube que eu passei a me alimentar de forma mais saudável. Que legal, Mas foi gente. muito bom. Daqui a pouco também
a personal vai chegar aqui, que é uma das coisas que eu resolvi, né? Eu digo, comecei fazendo 3 vezes na semana. Essa semana mudei para 5 vezes na semana com acompanhamento com a personal. É, o corpo está mais cansado, mas e também foram muitas mudanças, mas está sendo muito bom. Muito Muito legal. obrigada por tudo. Gente, obrigada quem acompanhou e obrigada, doutor Ricardo. Realmente você tem sido uma bênção para a gente. Amém. Tem 5 segundos, só quero dar tchau, Ariane. Agradeço do fundo do coração sua participação e você que esteve comigo também. Segunda-feira